Bom dia! Daqui a um pouco eu estarei dando um pequeno estudo sobre o tema Esperança para o Futuro. Sou pastor Frank, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Arembepe e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje pela manhã. Então, hoje pela manhã vamos abrir nossas Bíblias no Velho Testamento, no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de 22 a 26. Nas últimas semanas, não incluindo a semana passada, a qual foi a Páscoa, nós temos trilhado os 4 livros, né? 1º e 2º Reis, e hoje vamos falar sobre 1ª e 2ª Crônicas. Então, estaríamos encerrando esses 4 livros hoje. Então, vamos abrir nossas Bíblias hoje pela manhã, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, perdão, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 22 a 26. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de 22 a 26. A palavra de Deus diz o seguinte: E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da ira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti, e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que eu dou os bois para holocausto, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E vamos, vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que nós estamos celebrando mais uma vez a Tua ressurreição, separando o primeiro dia da semana, no qual nós lembramos a Tua ressurreição. E, Pai, nós Te adoramos por ser um Deus vivo, um Deus eterno, verdadeiramente, Emanuel, Deus conosco. Pai, nós Te exaltamos por ser um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente e um Deus onipresente. Pai, nós Te agradecemos pela Tua presença conosco hoje pela manhã e clamamos a Ti que Teu Divino Espírito Santo, o autor da Tua palavra, possa aplicar aos nossos corações, às nossas vidas. Pedimos que o Teu nome seja exaltado, que atraia cada olhar mais uma vez para o Senhor, e que o Senhor possa levar a Tua palavra à necessidade de cada um de nós hoje pela manhã. Pai, nós pedimos todas essas coisas no nome santo, precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje pela manhã estaremos falando sobre o assunto Esperança para o Futuro. Então, precisamos lembrar que nós temos falado que há necessidade de nós temos 4 livros, 1º e 2º Reis e 1ª e 2ª Crônicas, tem destinados diferentes, né? 1º e 2º Reis foi escrito durante o tempo que o povo de Israel, Judá, estava no cativeiro na Babilônia. E agora 1ª e 2ª Crônicas foi escrito depois do exílio, do cativeiro, né? E nós queremos ver, então, para iniciar, um contraste
um contraste entre os livros de Reis e os livros de Crônicas. Há um grande contraste entre esses dois grupos. Primeiramente, o livro de Reis é escrito a história do ponto de vista do homem. Crônicas é escrito a história do homem do ponto de vista de Deus. Ou seja, Reis, a história do ponto de vista do homem. Crônicas, a história do homem do ponto de vista de Deus. Reis é a história política da nação. A ênfase está nos reis, os acontecimentos políticos. Já o livro de Crônicas conta a história religiosa da nação. Vemos no livro de Reis o ponto de vista do trono, por ser a história política, né? Por ser o ponto de vista do homem. Então, é escrito o ponto de vista do trono. Já os livros de Crônicas são escritos do ponto de vista do altar. O que está acontecendo do ponto do altar. Portanto, no livro de Reis, o palácio é o centro e o livro de Crônicas, o templo é o centro. Ou seja, o livro de Reis é mais sobre o homem, seu ponto de vista, sua história, e o centro de tudo é o palácio. Já os livros de 1ª e 2ª Crônicas é tudo do ponto de vista de Deus. É a história religiosa. Está escrito do ponto de vista do altar. E o templo é o centro. Portanto, nós vemos completamente um ponto de vista e uma mensagem completamente diferente. Certo? Agora, precisamos lembrar também, antes que adentramos muito no estudo de 1ª e 2ª Crônicas, que, como já falamos, esses livros foram escritos após o exílio, depois do cativeiro. E nós temos um remanescente pequeno que está ainda sendo fiel a Deus. E eles têm duas perguntas. Qual é a nossa conexão com o passado? Tem passado 70 anos fora do país, fora da terra deles, na Israel. Qual é a nossa conexão com Israel? Qual é a nossa conexão com o passado? E a segunda pergunta é como devemos viver agora? Por ter passado tanto tempo fora do país, por ter passado tempo, sem os sacrifícios, como que a gente vai prosseguir agora, depois de todo esse tempo? Então, hoje pela manhã, nós vamos ver sobre essas duas perguntas, né? A conexão e como devemos viver agora. E vamos falar sobre uma esperança para o futuro. Agora, a ênfase no livro de 1ª Crônicas é Davi. Davi é a personagem principal. E a ênfase no livro de 2ª Crônicas, no segundo livro então, é a descendência de Davi. Bem interessante se você ler esses livros, e eu espero que você vai ou já tem lido. Esses livros começam com Adão e 2ª Crônica termina com o retorno de Israel do exílio. Essas histórias do passado oferecem esperança para o futuro. Então vamos lá. No livro de 1ª Crônicas temos dois temas principais. No livro de 1ª Crônicas. O que nós temos? Primeiramente, o primeiro tema é genealogias. Já se perguntou por que tem genealogias na Bíblia? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que ler? Qual a importância de ter genealogias? Lembrando que a pergunta que aquele remanescente está perguntando, qual é a nossa conexão com o passado? Então, as genealogias começam com Adão, como o primeiro homem criado, e vai até Davi. Por que a genealogia foi dada? Porque isso nos leva a Davi. Porque Davi e sua linha, sua descendência, receberam a promessa de um rei eterno.
receberam a promessa do Messias. E sua linha, então, leva a Cristo. Então, qual é a conexão com o passado? A conexão passado com Davi, certo? E a promessa de um rei futuro, um reino eterno que Deus vai estabelecer na terra. É esperança para o futuro, para aquele pequeno remanescente. Portanto, o Novo Testamento começa com o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, nós vemos a conexão, vemos uma esperança para aquele remanescente futuro que é da linha de Davi, que eles pertenciam, né? Da nação de Israel, viria um rei futuro. E aí eles têm uma conexão com o passado, que são da nação de Israel, e tem uma esperança para o futuro, que é Jesus Cristo. Esse Messias viria. Que é a esperança que nós temos também, que Jesus Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou, e o próximo evento no calendário de Deus, o que vem acontecer na próxima coisa, é o arrebatamento, quando Cristo voltará para nos levar, nós que somos salvos, para estar com Ele. Então, primeiro tema, genealogistas, fazendo a conexão com o passado e dando também esperança para o futuro. O segundo tema do livro de 1 Crônicas, nós vemos preparando para construir o templo. Agora, por que isso é importante? Porque faz uma conexão com o passado para aquele povo que não tinha mais o templo, mas há um desafio para esse povo, que eles vão voltar para Jerusalém, certo? E há um desafio para eles reedificar, construir de novo o templo. Então o autor quer lembrar daquela importante parte da sua vida religiosa que é a casa do Senhor. Então, Davi colocou uma ênfase nisso. E aquela passagem que nós lemos no início, até no momento quando Davi pecou, numerando o povo de Israel, em 1 Crônicas 21, até nesse erro, o campo que ele comprou na mão de Ornã é o local, se torna o local onde o templo é construído por Salomão. Meu amado irmão, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, Deus tem essa capacidade de trazer coisas boas de nossos erros, de trazer coisas boas de coisas difíceis. Deus faz isso. E nós vemos um grande erro de Davi, numerando o povo, há um castigo severo, pessoas morrem, mas no final de tudo, o que Deus fez é providenciou um lugar fora da cidade de Jerusalém, onde no reinado de Salomão será construído o templo. Quer ver? Deixa o dedo aqui em 1 Crônicas 21 e vamos agora para 2 Crônicas, capítulo 3, e versículo número 1. 2 Crônicas, capítulo 3, e o versículo número 1. E eu quero que você veja que foi esse mesmo lugar que Davi comprou, que a gente leu no início da lição, em 1 Crônicas 21, 22 a 26. Vemos aqui, 1 Crônicas, capítulo 3, 2 Crônicas, perdão, capítulo 3, e versículo 1, que é o mesmo lugar. Olhe comigo. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha preparado na ira de Ornã, o Jebuseu. Olha que coisa! Há uma ênfase na construção no templo. E nesse episódio que Deus usa o autor de 1 e 2 Crônicas destacar, nós percebemos até no erro, o local, o lugar, aquela ira que Davi comprou,
tornou-se o lugar onde Salomão edificou o templo, a casa do Senhor. Então, o primeiro tema foi o quê? Genealogias. E o segundo tema é o quê? Preparado para construir o templo. Por que preparado? Porque Davi queria construir, certo? Mas Deus disse, você foi um homem de sangue, homem de guerra, você não vai construir, mas seu filho. Então Davi vai preparando. O que a gente vê no capítulo 22 a 29, a preparação para o templo. Davi vai organizando os sacerdotes, os sacrifícios, toda a ordenar de fazer as coisas no tabernáculo, para que quando construir o templo já está tudo em ordem. E nós vemos também nesses capítulos que Davi vai consagrando, vai oferecendo material. Ele conquista reis, vence batalhas, pega ouro, pega bronze e vai consagrando esse material para a construção do templo. De forma que nós vemos aqui, voltando para 1 Crônicas, e agora 1 Crônicas capítulo 22, nós vemos que a palavra de Deus fala o seguinte, que Davi juntou muito material visando a construção do templo. Olha o que ele fala aqui, versículo 5, capítulo 22, 1 Crônicas capítulo 22, versículo 5. Porque dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. E assim preparou Davi materiais em abundância até da sua morte. Então, quando o povo sai do cativeiro, eles têm uma necessidade de construir o templo. Então o autor quer voltar ao passado e lembrar que era importante para seu rei, Davi. Então, o que era importante para Davi, que eles elogiaram, honraram, acharam que era o melhor rei, eles então deveriam levar isso em conta, deveriam seguir seu exemplo. Então, há isso ênfase, E nós vemos então, Davi vai consagrando, oferecendo e juntando material para a construção, mas não somente isso, no capítulo 29, até ele desafia os líderes da nação para fazer o que ele está fazendo, para então seguir seu exemplo. Olhe comigo, capítulo 29, 1 Crônicas capítulo 29, versículo de 5 a 9. Davi falando para o povo, ele fala o seguinte: e o ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Ele faz uma pergunta: quem pode oferecer algo para ajudar na construção do templo da casa do Senhor? Observamos o resultado. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, e na mão de El, o Gershonita. E o povo se alegrou do que se deram voluntariamente, com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então, observe comigo também o versículo 17 desse mesmo capítulo. Davi disse para Deus: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente deu todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Então, a ênfase na construção
preparando, perdão, para a construção do templo, haja necessidade de ajuntar material. Então Davi disse: olha, eu fiz isso. Se vocês querem dar, que possam dar, né? Foi uma coisa voluntariamente, de forma que a palavra voluntariamente está mencionada 5 vezes nesses versículos que acabamos de ver. Não é forçado, não é torcendo o braço, não, você é obrigado, não. Voluntariamente, se você quer participar, siga meu exemplo. Então, o que acontece? O povo, os líderes, sendo desviados, eles respondem. E todo mundo vai juntando material, visando a construção da casa do Senhor. Então, ainda falando sobre esse segundo tema, preparado para construir o templo, nós vemos que Davi vai enfatizar isso com seu filho. Enquanto está vivo, 2 vezes ele desafiou e manda Salomão edificar o templo. Olhe comigo, voltando para o capítulo 22. 1 Crônicas, capítulo 22. Olhe comigo, versículo 11. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 11. Ele desafia Salomão para construir a casa do Senhor. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e o que? Prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele te disse. Olha comigo, versículo 17 até 19. Ele não somente desafiou Salomão, mas agora ele vai desafiar os líderes para apoiar e encorajar seu filho de fazer essa tarefa. Olha, versículo 17. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudasse Salomão seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em Roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o que? O vosso coração e vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Segunda vez que Davi desafia Salomão. Vamos agora para 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. E vamos observar a segunda vez que, Davi desafia seu filho Salomão para edificar o templo, a casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve com o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitará para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Então, observe a ligação. O autor está falando para aquele povo, aquele remanescente pequeno, que saiu do cativeiro, que vai sair da Babilônia, que vai voltar para Jerusalém. Então, o que ele quer falar para eles, haja necessidade no coração deles e também no material para eles preparar, saindo do exílio, voltando para Jerusalém, de fazer o quê? Edificar o templo. Então, esse desafio que Davi deu para Salomão, que está aqui contido, que não está no livro de 1 e 2 Reis, seria bem interessante para aquele povo que precisava ser desfiados. Estavam pensando, como que a gente deve viver agora? Qual a nossa ligação com o passado? A ligação seria a casa do Senhor. O cumprimento da lei de Moisés, os sacrifícios
de cumprir a ordem do Senhor. Então, os desafios aqui que Davi lança para os líderes, para seu filho Salomão, seriam aplicáveis para o povo remanescente, aquele povo que vai sair e vai voltar para Jerusalém, para eles também receber o desafio. Nós precisamos juntar material. Voluntariamente vamos fazer isso porque isto é correto. Porque isto vai definir o que está nos nossos corações para com Deus. Então vamos voluntariamente dispor nossa capacidade, servir e levantar de novo a casa do Senhor. Então, 2 temas de 1ª e 2ª Crônicas, genealogias e preparando para construir o templo. Agora vamos passar para 2ª Crônicas e vamos ver também 2 temas principais. Primeiro, é evidente, né? Seria o quê? A construção do templo. Haja tanta preparação, tanto desafio, tanto juntar de material, que quando chegamos nos primeiros 9 capítulos de 2ª Crônicas, os primeiros 9 falam sobre o quê? O reinado de Salomão. E 6 desses capítulos falam sobre o quê? A construção do templo. Então veja aqui qual é a nossa ligação com o passado, como que devemos viver agora, qual é a esperança para o futuro. Se eles forem fiéis e construir a casa do Senhor, vão ter lugar para adorar a Deus. Vão ter a ligação com o passado, que seria a lei de Moisés. Certo? Então, a construção é enfatizado por 6 capítulos. Nós vemos Salomão chamando pessoas, comprando madeira, separando lugar, chamando obreiros, artesãos, todo esse preparo. Aí nós vemos então também a edificação do templo, vemos também a consagração, aquela oração que ele faz, bonita, né? Consagrando o templo para Deus. Então, Deus achou importante a construção, mas vemos o autor sendo guiado por Deus, de enfatizar a linhagem de Davi e a casa do Senhor, para que esse povo que vai saindo, talvez sem saber exatamente como proceder, Deus disse: ok, eu tenho um trabalho para você fazer. Deixa eu fazer uma aplicação nas nossas vidas hoje pela manhã. Às vezes a gente pergunta: o que Deus quer de mim? Então, aqui nós temos uma ligação através de Jesus Cristo. Se é que nós somos filhos, nós temos uma ligação com Deus, porque somos seus filhos. E como voluntariamente aquele povo decidiu de fazer a obra do Senhor, nós também somos desafiados hoje pela manhã. Mesmo que estamos em casa, mas daqui a um pouco, se Deus quiser, nós vamos sair de novo, vamos estar na casa do Senhor, vamos estar fazendo nossas tarefas normais, e nós devemos lembrar que Deus tem nos falado durante esse tempo que nós estamos na quarentena, que Deus quer que nós voluntariamente servimos a Ele, que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. A casa não faz a adoração, é a questão em si do nosso coração. E por isso que houve o desafio de examinar o coração, tanto de Salomão como o povo de Israel, a liderança. E vemos agora que Salomão vai construir a casa do Senhor, que é importante para o povo reunir, para o povo separar tempo para adorar a Deus. Agora, temos então esse primeiro tema de 1ª e 2ª Crônicas, a construção do templo. Mas vamos para o segundo tema. Nós sabemos que depois de Salomão, as coisas não foram boas. Seu filho Roboão foi orgulhoso, soberbo, né? Não seguiu o conselho correto e de repente o reino dividiu. Nós falamos já, nós temos o reino do norte, que é chamado Israel, chamado Samaria, que vai para o cativeiro,
na nação da Síria. E dessas pessoas saem os samaritanos que a gente vê no Novo Testamento. Mas o povo dos reinos do sul, Judá, vai ainda permanecer. Mas o que a gente viu na primeira lição sobre esses 4 livros, a maior parte desses reis vão permanecer no erro. Mas Deus levanta 5 reis. E o segundo tema desse livro de 2 Crônicas é avivamento. Avivamento. Do capítulo 10 ao final do livro de 2 Crônicas, o reino está dividido. E a ênfase nesse livro está no reino do sul, Judá, e na linha de Davi. Não fala raramente sobre o reino do norte, sobre Israel, sobre Samaria. Então, 5 reis que se destacaram: Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Se destacaram porque Deus os usa para trazer o avivamento à nação. Então, o que a gente vê? Há um desafio e encorajamento para buscar ao Senhor. O desafio e o encorajamento é buscar ao Senhor. Como que isso encaixa com aquele tema que a gente falou bem no início? Aquela pergunta: como que eu devo viver agora? Aquele povo que saiu do cativeiro, certo? O autor e o Espírito Santo transmite esse pensamento: busque ao Senhor, tenha uma comunhão com Deus, procure entender e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Então, como que devemos viver? Busque ao Senhor. É interessante isso, que no livro de 1º e 2º Reis não é destacado esse avivamento. Mas vemos aqui que nós somos desafiados de examinar como que devemos viver hoje avivamento. Como que isso acontece? Buscamos ao Senhor. Olhe comigo alguns versículos e eu vou passar por esses rápido, por questão de tempo, mas eu quero que você perceba que há uma ênfase no avivamento e a necessidade de buscar ao Senhor. Deus transmitindo esse desafio e essa mensagem de encorajamento para aquele pequeno remanescente e para nós também hoje. Olhe comigo, 2 Crônicas, capítulo 14, e versículo de 2 a 5. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo de 2 a 5. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou ajudar quem buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Então, o que nós vemos? Bem no meio desse trecho, e mandou ajudar que buscasse ao Senhor, seu Deus, e que observasse a lei e o mandamento. Vamos ver outro rei e seu comportamento durante o avivamento. 2 Crônicas, agora alguns capítulos para frente, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 3 e 4. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baléns, ou seja, aos ídolos, antes buscou ao Deus de seu pai. Andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então vemos de novo, ele buscou ao Senhor, buscou a Deus. Vamos ver terceiro, Ezequias. 2 Crônicas, lá para o final do livro, 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 a 21.
Segunda Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e dos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Vemos de novo, buscou o Senhor, certo? Vamos lá, mais uma passagem aqui que fala sobre avivamento. 2 Crônica 31, versículo de 1 a 3. 2 Crônica, capítulo 34, versículo de 1 a 3. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, fez o quê? Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundação. Então, como que devemos viver agora? Deve buscar o Senhor. Mas entendemos, nessa questão de buscar ao Senhor, vemos repetido, e tirou os ídolos, tirou as imagens, tirou as esculturas. Para buscar ao Senhor, nós devemos tirar aquilo que não agrada a Deus, aquele que tem tomado o primeiro lugar em nossas vidas. Nós sabemos o que é, não é necessário eu falar, mas o Espírito Santo pode falar para cada um de nós, que para ter avivamento, como devemos viver, para buscar ao Senhor, devemos tirar as coisas dos nossos corações, das nossas vidas, que em primeiro lugar sabemos que não agrada a Deus, e em segundo lugar tem tomado a prioridade, tem tomado o lugar de Deus. Então, como devemos viver? Devemos buscar Deus e devemos tirar aquilo que não lhe agrada e que está ocupando o seu lugar, sentado sobre o trono em nossas vidas. Agora, bem interessante esse fim do livro. Sabemos que Judá foi para o cativeiro e passou 70 anos na Babilônia. Mas esse livro de 2 Crônicas não termina falando sobre cativeiro. Lembra que é uma esperança para o futuro. Aquele povo que vai sair do cativeiro. E é bem interessante, nós falamos. Começa com Adão e vai terminar com ele está indo ao exílio. Então, a esperança para o futuro, como que devemos viver, é bem interessante o término desse livro. Porque termina com um convite do rei chamado Ciro, um rei pérsio, né, para voltar e construir o templo em Jerusalém. Observe comigo. Vamos agora para 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36. E o versículo 23, que na realidade é o último livro é o último versículo desse livro. Observe que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, fala: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Agora observe que ele fala: e me encarregou de o quê? De edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor seu Deus seja com ele. Esquisito, né? Uma maneira bem esquisita de terminar esse livro. Mas, lembrando, qual a nossa conexão com o passado? Como que devemos viver? Então, o autor, tendo já enfatizado a conexão com o passado, que seria as genealogias ali de Davi,
olhando para o futuro, aquele rei messiânico, o Jesus Cristo, né? Aquela ligação e a necessidade e o desafio para construir o templo. Então o autor termina lançando o convite: quem dentro de vocês vai aceitar o desafio? Quem dentro de vocês vai aceitar o desafio? Para buscar a Deus, para levar com vocês o material necessário para construir, edificar o templo, que seria uma tarefa árdua, né? Vão chegar em Jerusalém, está tudo destruído, tudo queimado, uma situação bem difícil. Então, o autor quer desviar esse povo porque sabe que a luta vai ser grande, não vai ser fácil. Mas eles precisam ser desviados, entendendo que o convite que Ciro faz é o convite usado por Deus. Para esse povo voltar, para esse povo levantar, para esse povo construir a casa do Senhor. E com essas palavras, os livros de Crônicas fizeram um ciclo completo. Nós vemos o templo que foi construído por Salomão, foi destruído devido à falta de fé do povo de Deus, a idolatria. Mas agora deve ser reconstruído. O convite foi feito. Caberá ajudar, responder e cumprir essa comissão. Lindo, né? Mesmo que o povo de Deus tinha pecado, tinha errado, tinha ido para o cativeiro, tinha feito aquilo que era errado, Deus, na sua imensa misericórdia, ainda quer ter relação, quer ter parte das suas vidas. E esses dois livros, 1º e 2º Crônicas, vêm com a palavra de encorajamento. Olhem para o passado, para aquilo que Deus fez, e ainda há conexão com vocês, desse Deus grandioso. Ele quer que vocês levantem, saiam do seu lugar, lá na Babilônia, e voltem para Jerusalém. Que aceite o desafio, aceite o convite para fazer a casa do Senhor, para que Ele habitará no meio de vós, daquele povo. Há um desafio para nós hoje pela manhã também. Amanhã é esperança para o futuro. Se você quer salvo em Jesus Cristo, o desafio é para a gente buscar ao Senhor. É para a gente tirar das nossas vidas, nossos corações, aquilo que não agrada a Deus, de realmente colocar nossas vidas, o convite de Cristo: vinde a mim. Vamos voltar aos pés do Senhor, vamos colocar Ele em primeiro lugar. Vamos entender que não é mais uma casa, mas Ele disse: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Que Ele habita aqui em nossos corações, que nós deixamos os nossos corações um morado digno, purificado para Deus habitar. O convite também de buscar ao Senhor, de nesse período que nós estamos sem todas as nossas atividades, buscar Ele. O convite também é feito para você que nunca aceitou Jesus Cristo. O convite está feito: busque ao Senhor. Procura Ele, abre a porta do seu coração, arrepende seus pecados, convida Ele para ser seu Salvador. O convite é feito hoje pela manhã, pelo autor de 1ª e 2ª Crônicas. Suba, busque ao Senhor, aceite Ele. A questão é: qual será a sua resposta? Nós vamos ver nas semanas que vem que o povo de Israel, o povo de Judá, aceitou o desafio. Que eles foram, construíram o templo, que eles foram e construíram os muros. Eles aceitaram o desafio de voltar e colocar Deus em primeiro lugar. E nós vemos que Deus usou 2 homens, 2 líderes,
dedicado à palavra de Deus e à oração. Mas haja um desafio para nós hoje. O que faremos com o desafio? O que faremos com o convite? O que faremos com o que Deus falou conosco hoje pela manhã? Se você nunca aceitou Jesus Cristo e você vem ouvindo, alguém tem falado com você várias vezes, o Espírito Santo vem trabalhar no seu coração, eu quero convidar você, enquanto eu curvar a minha cabeça, quando eu orar, para você orar também e dizer: Deus, eu confesso que eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero pela fé aceitar o pagamento que Cristo fez por mim, eu quero aceitar você, convidar você para ser Salvador e entrar na minha vida e tomar controle da minha vida. Eu entrego você a minha vida. Mas vamos orar nesse momento. Deus nosso Pai, muito obrigado pelo desafio hoje pela manhã. Muito obrigado, Senhor, pela ligação, pela esperança para o futuro. Muito obrigado, Senhor, pelo fato que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Pai, ajuda-nos a aplicar a Tua palavra em nossos corações. Pai, aquele que está ouvindo a Tua palavra hoje pela manhã e que nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo, que aceite o convite do Senhor para vir ao Senhor com arrependimento e na fé e aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que ela vive e eficaz e que tem mensagem para nós hoje, especificamente nesse tempo que nós estamos passando. E Pai, nós pedimos que Teu nome seja honrado e glorificado através de todas as coisas. Pedimos isso humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença comigo hoje pela manhã, mais uma vez. Se você tiver perguntas ou comentários, pode deixar aqui embaixo perguntas. Se você aceitou Cristo, por favor, fale conosco, me mande mensagem. Gostaria de orar por você, de encorajar você nessa sua nova vida. Como sempre, se você quer marcar, compartilhar a pregação com alguém, fique à vontade. E não esqueça, hoje à noite, às 19 horas, eu estarei aqui de novo para trazer uma pregação sobre o assunto Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Às 19 horas, eu espero você lá. Esteja aqui comigo mais uma vez para que nós podemos ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Ótimo dia e tchau.